Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um informativo da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 17ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, dia 4 de abril. Os vereadores Marcinho Alves, Maicon Queiroz e Priscila Pita apresentaram um requerimento de informação relativo a um novo contrato celebrado entre uma empresa privada e a Prefeitura de Nova Friburgo. Senhor presidente, passei pouco tempo pelo governo, mas antes da minha passagem pelo governo, essa casa, ela se manifestou favorável na aprovação, de liberação de recursos para que o Executivo pudesse comprar equipamentos para poder atender as nossas secretarias, nossas subprefeituras. E, naquele primeiro momento, votei favorável ao empréstimo que o município pudesse adquirir para poder comprar esse equipamento. Mas a gente está aqui no segundo requerimento de informação, mas já são 3 contratos com essa empresa. E aí, senhor presidente, muito se fala aqui que alguns equipamentos estão trabalhando em alguns bairros. Sim, estão trabalhando. Mas eu vou falar vamos falar um pouquinho de Conselheiro Paulino? Hoje eu passei pela Avenida Nossa Senhora do Amparo. Muito tempo se foi capinado, mas não foi retirado, perto da mitoplástica. Perto da mitoplástica tem muito lixo que foi capinado, tirado da sarjeta, desentupido o bueiro, mas que não foi feito o serviço de retirada desse material. E aí a gente quer entender como que foi feito esse planejamento, do início até o fim, já está no terceiro contrato com essa empresa, para poder entender se realmente esse contrato está favorecendo todo o município. A princípio a gente vê que os equipamentos eles favorecem a determinado bairro, determinado distrito. E eu presencio isso aqui na Câmara. Eu vejo que vereadores citam aqui que no bairro dele tem esses equipamentos alugados. Mas eu pergunto, Conselheiro Paulino, que é um bairro que tem mais de 50, é um distrito que tem mais de 50 bairros, né? Eu vou dar aqui uma situação gravíssima aqui. Fiscalizei semana passada um asfalto que está sendo feito pela subprefeita de Conselheiro, numa localidade. Eu cheguei lá, o asfalto está sendo aplicado em cima do chão, sem fazer a base, sem fazer as calhas, sem passar o rolo, material sendo jogado fora. Eu vou denunciar isso no Ministério Público, acabar com essa farra de asfalto. Isso é uma farra de asfalto jogado fora. Tem que ter compromisso para poder aplicar o asfalto. Porque se eu estiver lá dentro do governo e for uma pessoa responsável, eu não vou aceitar que jogue asfalto na rua e passe com a roda do caminhão em cima. Ou que simplesmente fale que está atendendo a população, mas está enganando a população, jogando material caro no chão, que na próxima chuva forte vai soltar. Então a gente lamenta muito essas situações, eu vou dizer que algum bairro tem esse atendimento, outros não tem. Então nós vamos estar juntando todos esses requerimentos de informação, com todas essas informações, para a gente poder apurar realmente aonde esses equipamentos eles foram direcionados para trabalhar. Porque é lamentável a gente ver a estrada do Alto do Catete, sem a população ter direito a ônibus, a população vai ficar agora sem o transporte escolar, mas não tem equipamento para fazer manutenção na estrada do Catete. A população está lá abandonada. Então, a gente, através desse requerimento de informação, nós vamos entender. E aqui tem umas perguntas que eu quero acompanhar. Quanto se pagando por hora, quanto que foi pago já até o momento, nós vamos juntar, a quantidade de quilo retirado de lixo, entulho da rua. Isso é muito importante que a gente tenha ciência, porque os valores já estão passando, já vai a 4 milhões. Pelo que eu estou acompanhando, está chegando em quase 4 milhões de reais de caminhões e máquinas que estão sendo pagos para fazer a limpeza das vias. E a gente quer saber essa quantidade. Quando eu fiz uma pergunta aqui do Botafora, o município tem que ser responsável e arrumar um Botafora para jogar o material. Então eu quero saber se lá na EBMA ou aonde foi jogado esse material, eles podem comprovar que foi retirado esse material da rua. Tem um controle também das horas que são pagas por esses veículos que estão trabalhando, tem responsabilidade ali dentro, e a gente quer um trabalho por completo que atenda a população, não um trabalho que não está atendendo por completo a população, já está chegando no valor de 4 milhões pago de aluguel nesses carros e essas máquinas. 4 milhões hoje daria para comprar 10 caminhões truque. Não digo truque, caminhão de 400 mil, o município já poderia ter comprado 10 caminhões. Então a gente lamenta tudo isso, a gente vê que infelizmente esse aluguel de máquina está beneficiando algum bairro, mas não beneficia num todo. O vereador Cristiano Oguenin apresentou um projeto de indicação legislativa,
onde solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe à Câmara Municipal de Nova Friburgo um projeto de lei que autorize o Poder Executivo a conceder, com conformidade com o disposto no inciso 3 do artigo 39 da Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003, o benefício de gratuidade no transporte público coletivo de passageiros às pessoas com 60 até 64 anos de idade e da outras providências. Antes de mais nada, explicar para a quem nos assiste que a indicação legislativa é diferente de um projeto de lei. O projeto de lei ele nasce aqui e já com a sanção do prefeito ou com a promulgação da lei pela Casa, já começa a produzir efeitos. A indicação legislativa é uma ideia que o parlamentar leva ao Poder Executivo para que retorne à Casa como projeto de lei. Por quê? Porque a iniciativa de determinados projetos é de competência do Poder Executivo. E o vereador ele fica limitado de criar leis que possam interferir ou na organização do poder ou que gere despesa para o Poder Executivo. E esta aqui, com certeza, é uma lei que vai gerar despesa. Então, por isso que ela vai como indicação e a gente espera que retorne como um projeto de lei. Já entrando na ideia da indicação legislativa, a gente precisa fazer uma volta aqui ao passado, que na legislação anterior, ou mesmo na outra legislação, foi aprovado aqui na lei orgânica que os idosos de 60 anos a 64 teriam direito a ingressar nos ônibus da cidade sem pagar a passagem, de forma completamente espontânea, de forma sem nenhum controle assim, de itinerário, de quantas passagens por dia, enfim. No entanto, existia uma grande questão que essa lei poderia, e foi de fato julgada inconstitucional, porque não previu a fonte de custeio para custear esses serviços. O município ficou durante um bom tempo, ainda no final do governo anterior, custeando essa gratuidade. E eu me recordo que isso terminou, se eu não me engano, vereador Isaac, em dezembro de 2020, antes do governo atual entrar. 19? Foi por aí, né? E aí, os idosos de 60 a 64 anos, naquele momento, perderam o direito de entrar gratuitamente nos ônibus. E agora, nós estamos diante de audiências públicas no sentido de preparar aí o edital, ver toda a situação, para o poder público licitar o transporte público da cidade. E é o momento ideal que nós temos de colocar essa proposta dentro desse edital, e vocês puderam ver que não é de forma completamente aleatória, ela tem um número de passagens mensais de 60 ao mês, limitado a 4 passagens ao dia. Por quê? Isso tem uma previsão no Estatuto do Idoso, que diz o seguinte: aos idosos acima de 65 anos, gratuidade. De 60 a 64, o município que quiser poderá, através de lei própria, dar essa benesse à sua população. E o que é que nós estamos fazendo aqui? É exatamente levando ao chefe do Poder Executivo essa possibilidade de beneficiar os idosos de 60 a 64 anos, que, tadinhos, durante um período aí tiveram esse gostinho de não pagar a passagem e, de repente, isso foi tirado deles. Da forma que foi, quem foi, isso não importa. O que importa é que o município retome esse direito, fazendo justiça a essas pessoas que tanto trabalharam e construíram essa cidade, fazendo justiça às pessoas que recebem até 3 salários mínimos, que dependem de pagar o ônibus para vir no médico. Muitas vezes chega lá, não tem o médico, ele tem que pagar de novo para voltar. Ele precisa se consultar, ele tem que ir nos hospitais. Muitas das vezes o idoso tem que cuidar da filha, ou melhor, da neta, porque não tem creche, e aí a mãe tem que deixar com os avós, e ele tem que pagar passagem às vezes para pegar. Então, uma forma
de amenizar o impacto financeiro no bolso dessas pessoas que tanto contribuíram para a nossa cidade. E agora vamos falar sobre a pauta da 18ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa, que você vai assistir daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, aqui na TV Câmara. A sessão terá nas matérias constantes da ordem do dia um requerimento de informação de autoria do vereador Maicon Queiroz, um projeto de lei ordinária de autoria da vereadora Maera Felício, um projeto de resolução legislativa de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, um projeto de indicação legislativa de autoria da vereadora Priscila Pita, além de 12 moções especiais de louvor. E assim chegamos ao fim de mais um Informativo TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e uma excelente sessão.